Bom, acho que bom, onde estamos? Deixa eu ver, vou falar sobre... Bom, uma coisa, na verdade, essa ainda tem que demonstrar, esse princípio do máximo. Bom, essa, por enquanto, a demonstração que temos é para quando a variedade é lisa. E para a variedade singular, eu tenho que olhar as fontes para ver a demonstração, mas essa vamos lá. Deixa eu saber se... XP. Não existe psi xp para r psi x triângulo convex. Bom, essa é a proposição. Só podemos, por enquanto, demonstrar para a variedade lisa e, consequentemente, todas as nossas discussões temos que levar para a variedade complexa lisa. E vamos. Então, aqui temos que colocar, por enquanto, lisa, e se colocando lisa, esse basicamente vai dizer que podemos assumir que esse é CN0. E a demonstração é basicamente você tem CN0, você pega qualquer mapa CZ0 holomorfa e o mais importante, vamos, diferencial de f no zero. Deixa eu ver. Não seja zero. Deixa eu ver a notação que eu utilizei. E aí, se você tem alguma função desse tipo aí, você faz pullback aqui. Você tem uma função fortemente convexa em C0 e funções fortemente convexas em C0, eles não atingem o máximo. E aí você vai chegar à contradição. Quando x é singular, nem... bom, vou ver se consigo arrumar a demonstração no caso singular, mas para o nosso objetivo, mesmo x liso, e também todas as variedades subsequentes, domínios fortemente pseudoconvexos, tudo liso,
Vamos ficar nesse contexto. Bom, então, capítulo 5, por favor. Leiam capítulo 5. Não vamos fazer exposição. Então, eu quero que vocês leiam as demonstrações e, um por um, sexta-feira, vamos discutir se todas as demonstrações estão em ordem, se vocês entendem alguma parte, não entendem. Isso vamos fazer essa discussão. Então, eu quero que vocês leiam pelo menos as demonstrações das proposições que eu anunciei na aula. Bom, vamos lá. O objetivo é demonstrar teoremas de Kodaira, teorema de anulamento de Kodaira e teorema de mergulho de Kodaira. E como que já tinha avisado, temos que um pouco sacrificar outros teoremas, só anunciando, sem fazer a demonstração. Em particular, capítulo 6, vamos pular, vamos só anunciar. E, bom, vamos lá. Duas propriedades muito importantes dos domínios Então, vamos. Dois teoremas do capítulo 6. Eu acho que, por enquanto, vamos anunciar e vamos só utilizando. Bom, primeiro teorema. Primeiro teorema, a geometria é... Onde está? Isso. Bom, vamos lá. Então, eu vou fazer a figura. Tenho feito uma figura de flor ali, que eu não vou conseguir fazer aqui. Na verdade, a figura foi feita por minha esposa. Eu não tenho tanta arte. Bom, então, como que é? A gente já tinha visto que qualquer variedade compacta, subvariedade compacta não discreta, se for um ponto, não vai tocar o bordo. Então, todas as subvariedades compactas do G evitam o bordo. E é aí a razão pela qual no bordo temos uma função na verdade, polar subharmônica, e aí as funções polar subharmônicas não vão atingir o máximo. Então, todas essas subvariedades estão lá dentro, evitando o bordo. E melhor ainda, o assunto é que a gente pode achar, a figura melhor vocês veem no texto. Então, você vai pegar, então você pega a união de todas as subvariedades compactas ali dentro do G e vamos separá-lo por componente conexo. Então, aqui, por exemplo, vamos ter um componente conexo, aqui vai ter outro componente conexo. E então, o que acontece? Podemos encontrar uma função holomorfa φ, uma variedade Stein, bom, uma coisa, lembrem que o G era holomorficamente convexo.
única coisa que faltava para ser variedade Stein, que coisa era? Que qualquer dois pontos a gente separa como uma função holomorfa. E por que a gente não conseguia fazer isso? Porque esse cara tem subvariedades compactas. Se você pegar uma componente conexa, vamos dizer se tem uma subvariedade irredutível aí compacta, aí você pega uma função holomorfa aqui, você restringe a função holomorfa nessa variedade compacta, o cara tem que ser constante, então a gente não consegue separar esse ponto como uma função holomorfa aí em todo G. Então, esse que estava faltando para a variedade, para que a variedade seja Stein. Então, qual é o remédio para isso? Que, na verdade, esse cara vem de variedade Stein, mas como? Existe uma função holomorfa para uma variedade Stein, onde você pega qualquer componente conexo das uniões de subvariedades analíticas, vai para um ponto. Então, nessa figura, temos que fazer assim. Bom, eu estou fazendo assim, mas essas variedades são variedades analíticas e compactas. Então, cada componente conexo dessa união de variedades analíticas compactas vai para um ponto. E aí, fora desse conjunto, temos um biholomorfismo. Então, essa é a ideia geométrica, mas vamos escrever em palavras. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Então. Então, temos propriedades que vai ter. Então, vamos as fibras desse cara vão ser conexas e que mais? Deixa eu reformular esse. Então, eu quero escrever em palavras o que estava explicando. Então, vamos pegar todo. Então, a gente está querendo explicar essas subvariedades. Então, vamos lá. Todos os x isolated. Holomorphic. Então, aqui na verdade vai ser próprio também. As fibras vão ser compactas. X is not isolated. Vamos lá. O que estamos fazendo? Você pega x e então você vai para lá e depois você faz a volta. Então, φx, depois φ menos 1 de x. Então, você está olhando todos os pontos que ele, junto com x, eles têm o mesmo valor φx. Então, essa é uma subvariedade analítica. Subvariety. Deixa eu botar essa. Então, vai ser subvariedade analítica do G. Então, esse conjunto
de máxima. Compact Analytic. Vai ser Maximal Compact Analytic. Deixa eu vamos descrever a number. Bom, então a gente vai olhar esse conjunto e esse conjunto, a primeira coisa vai ter é compacto. Nenhum lugar descrito quer dizer que não tem ponto isolado. Bom, é uma subvariedade analítica e é maximal. Maximal que quer dizer que qualquer subvariedade analítica compacta, que não seja um ponto do G, vai cair dentro desse conjunto. E tem mais uma parte, mas antes de ir para outra parte. Bom, tá claro? Então, a gente está considerando os pontos x tal que você vai para φ de x e você faz pullback de φx, você tem uma subvariedade analítica que não é o x, tal que x não é ponto isolado do cara. E desde que o mapa é próprio, todos esses objetos são, então, primeira coisa, então, as fibras são conexas e também é própria. Então, isso que quer dizer? Essa é uma subvariedade analítica e conexa e compacta do G. E compacta e não é só um ponto. E também então o maximal significa que qualquer outra subvariedade analítica compacta que não seja um ponto, então e conexa está dentro desse. Mas geometricamente, deixa eu escrever a segunda parte. Deixa eu ver. Tá ali no texto, está escrito mal. Deixa eu escrever. Bom, vamos lá. Deixa eu vamos ver o que está escrito aqui. Tem alguma informação aí? Que coisa é F estrela? Já que não temos definido. Temos um feixe ali no domínio. Que coisa é o pullback de feixe para frente? Não, push forward. Então, o que quer dizer? Então, temos que esse cara, então, tem que ser um feixe. Aonde? Lá no epsilon. Você pega epsilon, o aberto em epsilon, então você tem que definir qual é a seção desse feixe em U. Então você faz pullback. O que você faz? Então, aqui você tem O. Aqui você tem O de X. O de X. E que coisa é essa? Essas são simplesmente funções holomorfas nesse φ menos U. Tá certo?
Bom, uma das razões para inventar o conceito de feixe para um pouco esquecer que as seções de um feixe são funções. Então, simplesmente o que você vai fazer? Você vai dizer o epsilon phi star ou x. Então, esse tem que ser um feixe em epsilon. Então, tem que dizer em u que coisa é. Bom, vamos fazer vamos ter um aberto pequeno. Então, esse vamos definir como? Simplesmente, a seção desse cara vai ser esse mesmo. Vamos lá. Não, essa notação está errada, mas... Tá, esse cara, pela definição, são funções holomorfas que vêm do... Mas são funções holomorfas, mas compostas com no fim, não é? Não, composto... Porque você tem que o y... Pera, não. Definidas no y, mas tem que o Lawless quer, não são funções holomorfas. Pera. Deixa eu ver. And U define. Não, composto, o que você vai fazer composto? Aqui você tem função φ. Aqui você tem função holomorfas. Você não vai... por isso que você tem que dizer que, enfim, a versão abstrata de feixe. Seções desse cara no aberto U exatamente são esses objetos. E não precisa você introduzir esse objeto como funções holomorfas aqui. E todas essas coisas que fizeram as pessoas definir feixe arbitrário, porque originalmente os feixes começaram do conceito de queremos ver como função. Então, quando você fala dessa igualdade aí, é tipo um isomorfismo, não? Não, essa é a definição. Deixa. Isso, isomorfismo. Isso, isomorfismo. Isso. Você fala que existe um isomorfismo, alguma coisa desse jeito? É isso. Bom, deixa eu ver, essas são... Então, a primeira coisa que vamos ver é que essa realmente é uma feixe analítica. Bom, então, vamos lá. Então, esse é, pela definição, o x... Na verdade, essa utilidade não vamos precisar, mas é bom, já que estamos, é bom aqui aprender a noção de push forward de uma feixe. Então, seções desse cara e no ponto U são as funções holomorfas aí. E esse cara é uma feixe analítica. Como que podemos fazer, então? Como que podemos fazer produto de... Por exemplo, se você tem uma função holomorfa aqui, como que você faz produto aqui? Simplesmente você faz pullback da função holomorfa aqui e depois você faz o produto. Bom, vamos... esta parte do teorema realmente a gente não vai precisar, mas no final das contas, a parte geométrica que a gente vamos utilizar é que no final das contas todos os subvariedades analíticas compactas, não discretas, desse G, ele tem
vai ter número finito de componentes conexos. Isso. E cada componente conexo, utilizando um mapa φ, vai para um ponto e fora desses pontos que vamos ter, o φ vai ser 1 a 1. Bom, esse é o primeiro teorema, que na verdade esse teorema resulta de outro teorema do teorema de redução do Hemmert, mas bom, vamos ao segundo teorema. Teorema de redução do Hemmert. É ou não? Vamos, deixa eu escrever. Bom, teve uma turma alemã de 1950 para 1980 que já tentou criar muitos teoremas na geometria, analítica. Vários teoremas deles foram para a geometria algébrica, mas realmente eles trabalhavam no contexto holomorfo. E, bom, é mesmo esse teorema, quando você quer ver a demonstração, utiliza outro teorema e assim... eu acho que para o curso, enfim, temos que parar a assumir alguns teoremas. Bom, vamos lá. Outro teorema importante que vamos utilizar desses domínios então, bom, esse teorema mais ou menos que quer dizer que o G, bom, outra coisa, esse conceito depois vocês, não sei, vamos um pouco discutir. Se você começar com uma variedade Stein, esse fenômeno é um tipo se chama blow-up. Então você tem um ponto, você tem substituído o ponto por uma subvariedade analítica, tal que o cara ainda é uma variedade analítica. Então esse conceito de blow-up aparece muitas vezes no nosso caminho. E então, segundo o teorema de Cartan, feixes coerentes aqui não tem nenhuma cohomologia check. Saindo, então, mas esses caras têm. Mas mesmo assim, eles ainda se comportam bem. E aquela... Então, mu, eu não sei por que mu, mas tá bom. HM, então, esses caras, vamos ver, eles têm que ser objetos de dimensão finita. Finite. Dimensional. E então, lembrem que no caso da variedade de Stein, esses caras eram tudo zero. E aí a diferença é que aqui, por causa dessas subvariedades compactas que o cara tem, então essas cohomologias não são zero, senão eles têm
E eles têm uma dimensão finita. E depois, acho que a mesma demonstração que a gente faz para esse, que está no capítulo 6, e que no final das contas utiliza um teorema, um lema da análise funcional do espaço de Fréchet, se dá para utilizar e para demonstrar uma afirmação similar para uma variedade compacta, lisa. Então, a afirmação é essa, que uma variedade compacta e lisa e parece coerente, essas cohomologias são de dimensão finita. Mas, por enquanto, esse não vou utilizar, mas... Tá ok. Então, esses são dois teoremas que a gente... a gente precisa para seguir. Bom, deixa eu fazer uma definição. No final das contas, esse que a gente vamos utilizar. Vamos, deixa eu fazer essa definição depois. Vamos para a fibra 12. Deixa eu ver, eu tenho feito um erro. Eu queria falar hoje sobre classe de chairs, mas eu não imprimi. Alguém tem notas de aulas do livro da primeira sessão? Tem. A nota minhas notas, alguém tem? Acho que do primeiro, das preliminares. Você tem? Tenho antigas. São antigas. Não, tá bom. Tá. A única pessoa que imprimiu é você. Mas é bom, enfim, essas coisas estão mudando. Ok. Bom. Bom, vamos quero aplicar esse aonde? Bom, vamos lá. Bom, vamos pegar a definição geométrica de um fibrado linear. Na verdade, vamos fazer arbitrário. Vector. Bom, então temos a variedade A.
temos as fibras Vx em cima da X e complexo compact. Então, o que queremos dizer? Vamos fazer essa definição. Então, esse cara é negativo se A tem uma vizinhança que é de todo que daqueles que discutimos. If A had strongly convex e então vamos lá. Então tem esse G aberto. Outra coisa, agora vocês estão vendo que agora estou considerando A como a seção 0 do fibrado vetorial V, não é? Vamos deixar melhor escrever porque se fica. Eu ia falar que tem uma vizinhança conversa no V. Isso. If the zero section of V. Então, a seção 0 é biholomorfa A mesmo. A, V. Strongly convex. Então, seção 0 quem é? Essa aqui temos o fibrado vetorial Vx, é o 0 do Vx. E aí, então, o A está mergulhado dentro do V. Então, aqui estamos considerando V também como uma variedade complexa. E aí, a definição que tem esse G, então, que é um aberto que contém o A. Então, esse é o conceito de fibrado negativo. E uma coisa que, enfim, segundo o teorema, o primeiro teorema, acontece que podemos fazer. Segundo o primeiro teorema, vai existir um φ. Então, o A, deixa eu ver. Na verdade, X. Na verdade, nesse caso, bom, o assunto é que estamos falando sobre uma vizinhança do A. Essa vizinhança pode ser menor e menor. E no final das contas, aquele epsilon que escrevemos ali é uma germe da variedade. Vamos lá. Então, tipo... Bom, eu não vou fazer a figura, mas vamos fazer. Vou colocar aqui 0. Então, V, uma vizinhança de A em V, temos mapa holomorfa para uma vizinhança de uma germe da singularidade.
E no final das contas, vamos colocar esse P0, Φ menos 1, 0 é a seção 0. Então, simplesmente, o que podemos fazer? Podemos fazer um blowdown desse A para um ponto. E tá ok. A gente vai precisar esse no caso dos fibrados lineares. Você tinha esse tipo como na vizinhança tua da secção 0? Não, vizinhança. Então, o assunto é que é o bordo desse cara. Porque como ele é compacto, você sempre, ou seja, sempre tem uma vizinhança tua que faz... Não, quando você pega a topologia diferencial, vizinhança tubular, você não faz nenhum controle no bordo. Mas aqui a gente coloca que o bordo dele é dado por uma função pluricelp harmônica. Essa é uma condição muito forte. E vamos avançar na discussão. Então, por exemplo, se um fibrado é negativo, não vai ser o dual dele não é negativo. Então, o dual dele a gente vai chamar de positivo. Então, por exemplo, o dual dele não vai ter a seção 0 dele não vai ter essas vizinhanças. Provavelmente negativo tem mais alguma razão? A razão... Na verdade, primeiro apareceu o positivo. Deixa eu fazer a definição do positivo. E você... primeiro a gente define números positivos, depois negativos. Mas o assunto é que nesse contexto a gente vai enxergar a gente vai enxergar o negativo utilizando, a gente vai enxergar o positivo utilizando o negativo. E outra coisa, o positivo que eu vou definir só é definido para caso fibrado linear. Então, enquanto o conceito de negativo eu posso fazer para um fibrado vetorial arbitrário. Bom, vamos lá. Então, eu quero definir que coisa é fibrado positivo. Engraçado que quando eu escrevi essas notas, naquele tempo eu não era cara muito computacional. E, enfim, é tipo de matemática, teoricamente você avança sem se preocupar se você considerar exemplos concretos. Agora que minha mentalidade é diferente, eu gosto mais de coisas concretas. Fica um pouco para mim também estranho, mas desenvolver todo esse num contexto abstrato. Bom, vamos lá. Bom, outra coisa, esse capítulo 7 é o fibrados positivos e negativos, também vai ter, vou colocar vários exercícios, e na verdade já tem 3 exercícios. Esse também pertence à lista de vocês e à prova de exercícios. Bom, vamos lá, o positivo. Então vamos lá. Então, esse, na verdade, esse também vai aparecer no assunto de variedade Keller, em junho. Então, vamos pegar uma forma em CN0.
Então, uma forma real em CN0, bom, lembrem que a gente faz a gente pode considerar, podemos considerar formas diferenciais reais, que quer dizer real, que por exemplo, simplesmente você considera Cn como R2n e você só faz como coeficientes reais. Mas tá ok. Então, uma forma é chamada positivo, tem 3 versões equivalentes. Vamos lá. Vamos de novo. Strong. Tem 3 versões. Bom, deixa eu ver para tudo. VCN. Bom, pegando uma forma positiva, uma forma em CN0, enfim, uma forma age nos vetores VV bar. Não, peraí. Deixa eu escrever a versão mais livre de coordenadas. TM0. Vamos lá. Vamos fazer vamos fazer local mesmo. T0. Então, e esse cara, que coisa era? Eu era uma cópia do CN. Deixa eu ver. Bom, tem um exercício fazendo duas versões diferentes dessas definições. Então, tem que demonstrar que são equivalentes. Mas eu vou. Deixa eu ver. Esse I ômega vai ser J alfa J TZJ bar alfa J real não negativo. Pode separar. Bom, se você, uma coisa que eu no exercício tenho pedido, tem mais um item, mas esse é equivalente a esse e equivalente a outro. Mas vamos ficar agora nessa definição. Então, I ômega tem que ser desse formato. E alfa e J são estritamente funções reais positivas. E por que I aparece aqui? Porque, no final das contas, esse cara é quando você faz bar dele. Que coisa é? Quando você faz bar dele, esse bar vai para lá, então você trocando vai sair menos 1. E por isso, é a mesma coisa aqui. No final das contas, se você, esse cara é forma tal que o bar dele é menos dele. Então, multiplicando ele por uma I, você vai ter a forma real. Bom, então,
Na verdade... Bom, aham. Tem que tirar o zero de dar não. Ah, isso, tem que tirar o zero. Isso eu já tinha escrito. Bom, esse que tem a ver com as funções polar subharmônicas. De novo. Acho que esse não tenho formulado, mas... Na verdade, esse no meio de alguma demonstração vai aparecer. Exercício. Então, é uma forma diferencial fechada, D dele é zero. Ômega é... Vamos strongly positivo. Se somente se. Ômega é D bar. Deixa eu ver se não tenho escrito, mas... Sim. Strongly. Pluri. Subharmonic. Na verdade, quando você escreve desse... Quando ômega é desse formato, quando você escreve esse, você tem a forma do Levi, e aí a positividade aqui é a mesma positividade que você faz para psi. E, na verdade, a gente já tinha mencionado no início da outra aula. Deixa eu ver, aqui tem alguma número. Acho que tem algum i, não? Deixa eu ver. Você faz isso, tem que colocar um i, porque você faz bar, esse lugar de começa trocando, vai sair um menos, então aqui tem. Bom, simplesmente, se ômega é... Bom, se ômega é fechado, você tem que argumentar que você pode escrever desse formato e a positividade vai ser traduzida para a positividade que a gente faz na definição de função polar subharmônica. Bom, isso. Então, a gente... E todos esses conceitos, enfim, no final das contas, podemos levar para a variedade complexa arbitrária. O que vamos fazer? E para isso que estamos precisando o classe de Chern. Então, a ideia é que definir que coisa é uma fibrado linear positivo. E uma coisa que precisamos, classe de Chern de um fibrado positivo, de um fibrado linear, que vai cair na cohomologia de RAM vai ser duas formas. E vamos lá. Bom, então, onde estamos? Estamos querendo definir que coisa é fibrado linear positivo. Bom, vamos lá. Nossa sequência curta. O X
Tem uma... ok, vamos ilustrar. Então, quem era essa coisa? Exponencial. Bom. Então, a gente tinha dito que, enfim, temos essa sequência. Exponencial é 1. Então, esse cara vem dos inteiros. A gente já tinha discutido, tem uma sequência assim. E depois que a gente fez homologia check, para esse temos que a sequência longa. Vamos escrever sequência longa. H1. Deixa eu ver. Bom, tem material. Ok, vamos colocar A mesmo. O problema é que eu vou esquecer. Aqui que agora estou fazendo bagunça porque eu estou acostumado a X, mas o outro lado do texto aparece A. Complex. Manifold. Vamos, deixa eu utilizar a notação X, porque senão eu vou fazer uma bagunça. Bom, vamos lá. Não precisamos de outro. Então, para qualquer sequência curta, a gente tem sequência longa. Quem eram esses? Quem eram esses? A gente tinha discutido. Esses eram fibrados lineares. Claramente, aqui nós estamos no fibrado linear, não estamos utilizando aquele ponto de vista de geométrica. Aqui é mais algébrica, o fibrado lineares. Outra coisa muito importante a gente tinha feito. Esse cara. Vamos lá. Deixa eu ver. Na verdade, eu tenho que ter cuidado. Quero passar para a homologia de RAM. Tensor com bom, que coisa é essa? Simplesmente você tem um Z módulo, você considera multiplicar elementos dele por números reais e você tem um espaço vetorial real. E que coisa que você vai esse não é complicado, que você vai ver que esse no final das contas é homologia check com coeficientes reais. Mas com homologia check com coeficientes reais, que coisa a gente descobriu? Esse é mesmo que homologia de DRAM do X. Então aqui estamos considerando homologia check. E aqui estamos considerando homologia DRAM. E aqui as coisas são dadas por duas formas. Bom, quase... Então aqui que queremos voltar para esse ômega. Bom, vamos lá. Esse psi
o mapa da classe de Chern. Então, para qualquer fibrado linear, você associa um elemento de cohomologia check, segunda cohomologia check. E o assunto é que eu quero agora passar da cohomologia check para a cohomologia Deram. Então, o que quero, na verdade, que tenho que fazer? Vamos pegar. Não vou fazer novas notações diferentes. Bom, uma coisa, esse cara, uma coisa pode, na verdade não vai atrapalhar, esse cara pode ter torção. Torção é um elemento que você multiplica 2, 3, n vezes e aí o cara é zero. Mas o espaço vetorial não tem torção. Então, quando você considera ele como espaço vetorial, você está matando todas as torções e você está pegando a parte livre desse Z módulo. Então, na verdade, daqui para lá temos um mapa só. Então, esse mapa quem é? Se você não quer se atrapalhar com essa linguagem, simplesmente quando você tem uma classe na cohomologia check com coeficiente Z, esses caras também são real, o número inteiro não é real. Então você tem um elemento aqui, então você tem um mapa. E o que eu queria dizer lá é que o kernel desse são exatamente aqueles torções desse cara. Esse não é complicado de mostrar, então o kernel desse mapa são as torções desse cara. Então, no final das contas, tem um mapa dali para lá e não vou fazer a distinção, esse eu vou chamar de C também. Então, fibrado linear associar um elemento na cohomologia check ou cohomologia... outra coisa, temos esse isomorfismo também. Na verdade, eu não estou precisando desse, na verdade, o que estou precisando é esse. Isso. E vamos chamar de C de classe Chern também. E vamos ver esse cara explicitamente. As duas mapas, esse e esse, lá no texto está escrito explicitamente. Eu acho que vamos fazer uma e... acho que podemos fazer os dois, porque é muito... Como que você construir esses mapas explicitamente, eu acho que é interessante. Bom, esse na verdade deveria ser o exercício da prova de vocês. Como você construir de H1 para H2. Então você tem que lembrar tinha uma caixa e aí você subia de um para outro. E você tem que lembrar que nesse tudo é explícito. Então, inteiro dentro da função holomorfa e função você está falando de exponencial. Então, vou escrever só o resultado, mas acho que é um exercício bem interessante para vocês fizerem. Em vez de fazer a versão geral, essa versão começo também pode ser útil. Bom, de novo, para não perder a linha do pensamento. O que quero fazer? Eu vou dizer que um fibrado linear é positivo se classe Chern dele tem uma forma com tal como essa propriedade de positividade. Então, estou precisando... a ideia no final é essa. Um fibrado linear é positivo se classe Chern dele que está aqui seja do tipo forma e, além disso, seja do positivo, estritamente positivo, que já definimos. Então, esse é o final que estou querendo chegar.
Vamos lá. Aham. Se você seguir a definição dessa sequência longa, você vai chegar a essa. Então, se L é dado por G e J, então você tem X, você tem feito cobertura UI, UJ. Em particular esses abertos UI e J que vão propriedades que tenha, que ali eu posso fazer logaritmo que seja ainda de um valor, não um valuado. Então, IJ MI, então GIJ OX UI UJ estrela. Então, abertos e as interseções da NP. Deixa eu ver. Então, classe de Chern de L. Basicamente vai ser dois pi. Deixa eu ver exponencial. Então, esse mapa, na verdade, é F vai para I, 2pi e F. E por isso esse 2pi vai aparecer. Logaritmo de G e J mais logaritmo de G e K. Tá aí. JK. Vamos lá. K. Bom. Então, vamos, na verdade, podemos fazer rapidinho. A gente começa daqui. A gente peraí. Quero escrever, não quero escrever aquela caixa para fazer a definição. Mas no final, nas interseções de 3, então vai chamar classe de Chern. Classe de Chern é coleção dessas coisas I, J e K. E, na verdade, enfim, esse cara está em Z. Estamos fazendo então, nesta interseção de 3 abertos, o cara vai ser desse formato. Deixa eu ver. Quero fazer. Bom, vamos rapidinho ver essa construção, mas realmente é bom escrever aquela coisa que a gente fez para definir essa sequência. Você pega G e J. Então, G e J, GJK, GKI é igual a 1. Bom, segundo a nossa cobertura, a gente pode assumir que podemos fazer ln dessas funções, que o ln ainda é uma função de um valuado. Bom, então se você fazer S, ln GJ mais... Então a gente escolhe esses caras. Acho que na primeira linha o GJK tem que ser A menos 1. GJK.
Não. Então, temos que fazer nossa definição. IJ tem que ser JI menos 1. E então, esses dados do ciclo para mim. Então, esse cara é. Mas quando apresentei essa coisa, fiz uma correção nos índices, não? Mas eu falo quando você apresentou uma delta, você botou o menos 1 ajuda. Então, esse menos 1 volta o inverso neste caso, porque a gente está trabalhando com um grupo multiplicativo. Então, acho que no meio tem que ter um inverso. Aqui? Aí. Não. Mas se você faz conta, acho que o inverso precisamente G de Kj. Bom, a ideia é fazer as índices tal que você faz essa sequência IJ, JK, e tem que estar no final, esse seja, você pode remover o índice, verdade? IJ, JK tem que ser IK. E aí, então, JIK é inverso de JK. Então, tem que ter essa compatibilidade. Então, você escolhendo essa cobertura tal que você pode fazer logaritmo, então você faz o logaritmo, então a gente está fazendo o exponencial 2pi. Então, vamos fazer o logaritmo. KI. E então esse cara é. Então aqui que vai ter. Bom, logaritmo é 1, ok, claramente é 0. Mas esse cara não é necessariamente 0. Por quê? Porque cada uma a gente escolheu um ramo do logaritmo. E o ramo difere segundo a adição dos múltiplos de 2pi. Então, esse cara é um 2pi, um inteiro. Então, no final das contas, se você dividir todo esse por 2pi. E outra coisa de ser I de índice, I de número complexo, por favor. Então, esse cara é um número inteiro. E então, e pelo menos a gente vê inteiro. Então, fazendo a definição desse mapa, realmente você vai chegar à conclusão que esse cara vai te dar um cociclo aqui em H2. E quando você escolhe a cobertura, a gente escolhe de jeito que seja possível definir o logaritmo, não? Isso, então, definir logaritmo neles e também nas interseções. Agora a gente está utilizando as interseções. Esse também temos que cuidar. É possível essa? É possível? Na verdade, complexa, sim. Tipo, pegando a cobertura cíclica. Não, o problema é que essa coisa não é feixe, o x estrela não é feixe coerente. Temos que fazer outro argumento para dizer que podemos fazer esse. Então, a gente tem que pegar uma cobertura onde nas interseções a gente pode pegar o logaritmo. Deixa eu ver. Se você pedir simplesmente com isso, acho que dá para definir o logaritmo. Não sei como garantir que as interseções fiquem simplesmente com isso. Isso, se a gente faz simplesmente pela conexão, simplesmente esses logaritmos você pode introduzir utilizando integral em algum caminho. Bom, vamos discutir isso na sexta-feira, mas isso, temos que argumentar que essa cobertura existe, que os I são simplesmente conexos e as interseções também são simplesmente conexos. Bom, pode ser que vai cair na prova de novo uma combinação do conteúdo da primeira parte do curso e a segunda parte. Não.
repetir a mesma construção, nesse caso explícito, e aí chegar no final que a class chain é esse mesmo. Bom, então chegamos no final. Bom, uma coisa que acho que a próxima vez vou fazer, dá para fazer esse mapa, a gente fez esse mapa explícito, dá para fazer esse mapa também tão explícito como esse mapa. Então, lembrem que aquelas coisas de muitas funções de um lado para cá, e uma apareceu nessa sequência longa, outra apareceu no isomorfismo. Então temos que combinar as contas explícitas desse com contas explícitas desse e inventar o mapa daqui. Esse também está feito. Está feito nos comentários dos capítulos de preliminares, mas acho que não podemos fazer isso. Mas deixa eu fazer a definição. Line banda. Esse se chama positivo se classe chain, vamos para a cohomologia de RAM. Bom, classe chain é representado por formas diferenciais. Positive. Bom, vamos strongly. Vamos lá. Na verdade, e aí na fibrosa linear eu já vou tirar esse negócio de strongly, mas na verdade aquele que pode ser maior ou igual, não vejo muita literatura nesse, mas enfim, quando positivo a gente, nesse caso, vamos de strong. Então esse cara é duas formas diferenciais e a gente vai dizer que esse cara é representado por represented by a strongly positive closed. Ele automaticamente é real, tem que ser real, porque no final das contas, classe chain vai cair então, esse que temos feito, esse é no mundo real ainda. Peraí. Nossas cohomologias de RAM sempre têm coeficientes complexos. Vamos lá, então vamos fazer uma coisa, temos que um pouco fazer correção. Vamos colocar aqui C. Bom, cohomologia de RAM desse curso é um pouco diferente da cohomologia de RAM do curso de topologia diferencial, porque a gente sempre considera formas diferenciais com valores complexos. Enfim, isso. Então, mas na verdade, a imagem desse cara que é esse, deixa eu ver, essa isomorfa H2 de RAM. Vamos lá, vou colocar um R aqui para dizer que essa cohomologia de RAM é definida utilizando formas diferenciais reais, com coeficientes reais, e no final das contas você tem vamos lá, esse cara é dentro desse. Enfim, a gente não queremos fazer real, então o mapa vai ser esse. Mas o assunto é que a imagem desse vai ser uma imagem desse cara aqui, vai ser é representado por duas formas reais, porque originalmente a classe de chain vai para a cohomologia de RAM com coeficientes reais. Bom, então essa vai ser nossa definição.
essa definição... bom, então, próxima quinta-feira que vamos fazer? Quinta-feira vamos discutir um pouco esse mapa que está na sessão de preliminares. Esse também é concreto. Então, claramente, os detalhes vão vai ficar para vocês. E também o que vamos demonstrar é a gente definiu fibrado positivo. Vamos agora, então, podemos definir fibrado linear negativo. Então, vamos fazer outra definição. L. It's called positive. Então, vamos fazer esse in the sense of Kodaira. Kodaira. Alignment L. It's called positive in the sense of Grauert. Então, é natural dizer que o dual dele dual. Banda. Is bom, a definição de dual podemos fazer geometricamente, mas se ele é dado por os cociclos, simplesmente L menos 1 é dado por o inverso dele, que é G e J menos 1. Esse vamos fazer a próxima quinta-feira. E então o objetivo, a primeira coisa que vamos fazer, que é positivo de Grauert, a mesma coisa de positivo de Kodaira. E aí vamos para nosso teorema principal de toda a história, que é teorema de anulamento de Kodaira e teorema de mergulho de Kodaira. Isso. Então acho que até a próxima semana acho que podemos terminar.